Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E se eu contar que hoje vamos vestir a camisa de repórteres investigativos? É isso mesmo! Vamos entrar no ar com o nosso próprio telejornal e aprender a identificar informações verdadeiras e aquelas que só parecem ser, as famosas fake news. Atenção, meus queridos super telespectadores! Está no ar o Super Jornal Caçadores de Verdades. No programa de hoje, nós vamos aprender como descobrir se um texto está dizendo a verdade ou se é uma fake news. Para quem não sabe, fake news são notícias falsas. Aqui quem fala é a super repórter investigativa Luana Jensen. E juntos vamos embarcar numa missão especial: diferenciar textos confiáveis de textos com informações falsas. Vem comigo nessa investigação pra lá da especial, porque notícia boa é notícia de verdade. Prezados telespectadores, atenção! Acabou de chegar uma notícia quentinha aqui na redação. Põe na tela, produção! Competição literária dará prêmios a alunos da Rede Municipal do Rio. Adolescentes que cursam o 8º ano em escolas municipais do Rio de Janeiro poderão, até 17 de julho, participar do Prêmio Literário do Ensino Fundamental. O objetivo é que os textos selecionados sejam publicados em um livro que será distribuído gratuitamente em toda a rede municipal. Para concorrer, é preciso que as escolas inscrevam seus estudantes pelo site do prêmio, por meio de um formulário. Cada turma poderá participar do projeto criando textos inéditos, de forma colaborativa em grupos de 4 a 5 alunos. Os estudantes deverão também indicar um professor orientador para o projeto. A idealizadora do prêmio, Graça Gomes, coordenadora pedagógica e especialista em educação à distância, conta que inspiração para criar o projeto veio do livro Acredite, de André Bello e Ana Helena Bering Bello. Nesse livro, há 3 superpoderes que cada pessoa pode desenvolver: otimismo, criatividade e colaboração. Eita, bonitos! Quer dizer, telespectadores, que notícia bacana! Mas será que ela é confiável? Bora investigar! Vamos a um passo a passo para descobrirmos se uma notícia é confiável ou não. Primeira coisa, a notícia tem fonte confiável? Vamos olhar lá na fonte do texto. Opa! Foi publicada no jornal O Globo, que é um jornal super respeitado e com profissionais sérios. O texto já ganha um ponto. Tem fala de alguém que entende do assunto, algum especialista? Tem sim. Temos a professora Graça Gomes, que é coordenadora pedagógica, tem experiência na área da educação e nos fala a respeito do projeto. Muito bem. Mas e a linguagem usada no texto? É adequada? O texto é bem escrito? Ah, esse é muito! A linguagem usada aqui é clara, denotativa, ou seja, sem usar sensacionalismo, que é uma coisa que encontramos muito em textos que são fake news. Então, super telespectadores, temos aí um texto verdadeiro, que nos entrega uma notícia que podemos confiar. Essa notícia possui as características principais de um bom texto que nos informa sem enganações ou exageros. Voltamos com mais um bloco do nosso Super Jornal. Agora vamos ver... Opa, com licença, bonitos, meu celular está tocando, só um minutinho. Gente, acabou de chegar uma mensagem aqui no grupo e parece bem urgente. Vou pedir para a produção colocar na tela. Leiam comigo, telespectadores. Atenção! Quem escrever uma redação hoje à noite e enviar até a meia-noite para o WhatsApp da Rádio Municipal vai ganhar um prêmio incrível.
um videogame, um tablet, uma bicicleta e ainda vai conhecer um artista famoso. É só mandar, agora! É verdade, repassem! Bonitos, vamos ao nosso passo a passo que vocês já conhecem. Essa notícia aí tem fonte confiável? Não, meus queridos. Quem falou? Quem confirma? Ninguém. Só mandaram em um grupo pelo aplicativo WhatsApp. Não há um link seguro para conferir. Essa notícia tem fala de especialista ou de alguém responsável? Nadinha, bonitos. Não temos aqui nenhum nome de alguém que diga que isso é verdade. Nenhuma instituição e nenhum responsável pela rádio municipal que supostamente vai dar esse prêmio. Mas não há nenhum contato para se verificar. E a linguagem? Estudantes, notem que essa mensagem está cheia de exageros e apelando para o público, usando termos como mande agora, não perca, repasse. Isso é sinal de texto feito para gerar engajamento ou fazer as pessoas repassarem sem pensar. Pronto, vocês provaram que são investigadores maravilhosos. Conseguimos desmascarar juntos essa fake news, uma notícia falsa feita para parecer verdadeira. Não podemos acreditar em tudo que vemos na internet ou nos aplicativos de mensagem, e nem podemos repassar mensagens sem refletir sobre elas. Bonitos, hoje fomos repórteres investigativos por um dia. Aprendemos a diferenciar um texto verdadeiro de um texto com informações falsas e exageradas. E por hoje é só, telespectadores. Eu sou a repórter Luana Jensen e fico por aqui. Até a próxima edição do nosso Super Jornal. Fiquem agora com uma questão modelo para mais uma investigação. E aí, bonitos, como vocês se sentiram sendo investigadores hoje, hein? Quero ver agora se vocês aprenderam mesmo com a repórter Luana o que é investigar uma fake news. Bora para a nossa questão modelo. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Desperdício de água diminui no Brasil pela primeira vez em 6 anos, mas ainda está longe da meta. Após 6 anos seguidos de aumento, o desperdício de água caiu no Brasil, mas segue longe do aceitável. Estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 5, aponta que 37,8% de toda a água potável produzida no país foi perdida antes de chegar às residências em 2022, ano mais recente com dados disponibilizados. Em 2021, a perda havia sido de 40,3%. O estudo aponta que o volume total de água perdido por ano, devido a vazamentos nas redes, desvios, os populares gatos, erros de medição dos hidrômetros e outros problemas, chegou a 7 bilhões de metros cúbicos em 2022. Texto 2. Desperdício de água no Brasil poderia abastecer toda a população do Rio Grande do Sul, diz estudo. Com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, o estudo demonstra que a água potável perdida em diversas operações abasteceria toda a população do Rio Grande do Sul, 10,6 milhões de pessoas, por no mínimo 5 anos. Cerca de 32 milhões de brasileiros sofrem com a ausência de água tratada no Brasil. Além disso, a perda de água na distribuição totaliza 38% de desperdício antes de chegar às residências em todo o território nacional. O Brasil desperdiçou somente em 2022 cerca de 7 bilhões de metros cúbicos, equivalente a 7.636 piscinas olímpicas de água tratada. Ambos os textos são confiáveis porque: letra A, possui um conteúdo ecológico. Letra B, apresentam dados e estudos científicos. Letra C, falam a respeito de assuntos importantes. Ou letra D, são escritos por jornalistas famosos. Bonitos, esses dois textos são daqueles que podemos confiar sem medo.
São textos sérios sobre um tema super importante, mas vamos ver por que eles são tão confiáveis? Confiram comigo as alternativas. Primeiro, podemos dizer que, mesmo que os textos falem sobre meio ambiente e economia da água, ou seja, sobre um assunto ecológico, isso não é o que garante que eles sejam confiáveis. Existem muitos textos que falam sobre esse assunto que podem ser exagerados ou falsos. Então, a letra A está errada. A letra C diz que os textos são confiáveis só porque falam de assuntos importantes. Mas, bonitos, não é só porque um assunto é importante que o texto é confiável. Para ser confiável, precisa ter fonte segura, dados corretos, linguagem clara e informações confirmadas. Então, podem eliminar a letra C. Beleza! E será que a letra D está certa? Será que esses textos são confiáveis porque foram escritos por jornalistas famosos? Meus queridos, não é assim que funciona. Mesmo que esses textos fossem feitos por jornalistas conhecidos, a confiança vem da pesquisa, da fonte e dos dados apresentados, não só do nome da pessoa que escreveu. Bonitos, sobrou apenas uma. Os dois textos estão muito bem escritos e, mais importante, apresentam dados de pesquisa sérias, com informações baseadas em estudos científicos. Eles mostram números, porcentagens e até comparam a quantidade de água desperdiçada com piscinas olímpicas. Isso é sinal de que a informação foi bem apurada, com dados verdadeiros. Então, a resposta correta é a letra B, de bonitos. Parabéns, vocês arrasaram como investigadores. E agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é informação em textos. Eu estou naquele ambiente aqui do gabinete para fazer a dica para vocês. Vem ler, vem. Vamos ler juntos, olha só. Texto 1. A pessoa idosa tem todos os direitos e a lei protege e facilita a preservação de sua saúde, objetivando amparar as necessidades comuns a essa fase da vida. Vamos agora ao texto 2, está na tela aí com vocês. Os cuidados com a saúde do idoso precisam ser constantes para que os mesmos mantenham seu quadro de saúde o mais preservado possível. Agora, quero ver com vocês sobre o que é que esses textos estão abordando, estão falando. Fala para mim, vai! Sobre o cuidado com os idosos, não é isso? Tanto o texto 1 quanto o texto 2. Esse modelinho aí de textos, texto 1, texto 2, pode até ter um terceiro texto. Esse modelo vai cair na prova SAEB. Comparação em textos, informação em textos. E nós precisamos, então, perceber se os textos têm similaridades, se eles são comparados com igualdade ou se eles têm coisas distintas, diferentes. O texto está trazendo a mesma temática ou o texto trata temas diferentes, distintos e com oposição de ideias. Identifica isso e aí com certeza você vai brilhar na prova, valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora, brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Beber muita água emagrece e limpa o sangue. Beber bastante água durante o dia ajuda a emagrecer rápido e até ficar mais feliz, como conta Dona Marli,
que garante ter perdido 5 quilos em 2 semanas só tomando 3 garrafas por dia. Seu Joaquim, morador antigo da praça, diz que a água lava o sangue e evita doenças como gripe e dor de cabeça. E tem gente que até acha que tomar água gelada queima gordura, porque o corpo precisa esquentar por dentro, o que gastaria mais energia. Texto 2. Especialistas comentam a importância da hidratação para o organismo. Beber água é fundamental para manter o corpo em equilíbrio. 70% dele é formado pelo líquido. No verão, a perda de líquido é maior por conta do calor e da transpiração, processo que o corpo humano desenvolve para manter a temperatura equilibrada. Mas os cuidados para manter o corpo hidratado devem ser feitos mesmo em estações mais frias do ano. Para uma rotina de hidratação, é preciso criar o hábito de beber água de forma regular, criando uma rotina de volumes e horários para o consumo. Priorizar o consumo de água, água de coco, chás gelados, sucos naturais, águas saborizadas, para variar o paladar e aumentar o consumo. Observa Angélica Greco, nutricionista do Instituto Endovita. O texto mais confiável é: letra A, o texto 1, pois usa linguagem técnica e científica. Letra B, o texto 2, já que mostra relatos de moradores locais. Letra C, ambos tratam o tema com base em opiniões pessoais. Ou letra D, o texto 2, pois apresenta discurso de especialista. Tempo na tela para vocês. Bonitos, vamos analisar essa questão com bastante atenção, começando pela alternativa A, que diz que o texto 1 é o mais confiável porque usa linguagem técnica e científica. Vamos lá! O texto 1 tem uma linguagem simples, apenas com opiniões pessoais, crenças populares e relatos de moradores como Dona Marli e seu Joaquim. Não apresenta termos científicos nem explicações técnicas reais. Então, podemos eliminar a alternativa A. Já a alternativa B afirma que o texto 2 é confiável porque mostra relatos de moradores locais. Opa, calma aí, bonitos! Quem apresenta relatos de moradores locais é o texto 1, com as falas da Dona Marli e do seu Joaquim. Já o texto 2 não usa falas populares, mas sim a explicação de uma nutricionista especializada. Essa alternativa está invertida, por isso, eliminamos a letra B. Agora, a alternativa C diz que ambos os textos tratam o tema com base em opiniões pessoais. Ah, bonitos, essa também não está certa. Apenas o texto 1 apresenta opiniões pessoais e crenças populares, como a ideia de lavar o sangue ou queimar gordura com água gelada. O texto 2, por outro lado, é fundamentado na fala de um profissional da área da saúde, com dados sobre o funcionamento do corpo humano e dicas de hidratação. Assim, vamos eliminando a letra C. Por último, bora analisar a alternativa D. Ela afirma que o texto 2 é mais confiável porque apresenta discurso de especialista. Perfeito, bonitos! O texto 2 apresenta a fala da nutricionista Angélica Greco, que orienta sobre a importância da hidratação, explica o motivo da perda de líquidos no verão e sugere estratégias saudáveis para manter o corpo hidratado. Tudo isso com base científica e responsabilidade, o que torna a fonte confiável. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra D. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Diabetes mellitus. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil
mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A melhor forma de prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas. Bonitos, crônicas aqui significa doenças que duram a vida toda, que não têm cura. Texto 2. Erva milagrosa da Amazônia promete cura definitiva para a diabetes. Uma descoberta inacreditável está deixando médicos confusos e pacientes eufóricos. A folha de cristal, uma planta rara encontrada no coração da floresta amazônica, teria o poder de curar a diabetes em poucas semanas, segundo relatos de moradores locais e curandeiros tradicionais. Segundo Dona Cleusa, que sofria de diabetes há mais de 15 anos, bastaram 20 dias tomando o chá da erva milagrosa para se curar. Me senti nascendo de novo, afirma emocionada. Uma das principais diferenças entre as notícias é que: letra A. Texto 1 apresenta uma descoberta popular e o texto 2 apresenta dados oficiais. Letra B. O texto 1 informa com base científica e o texto 2 não tem comprovação. Letra C. O texto 1 é informal e o texto 2 usa linguagem técnica e neutra. E letra D. O texto 1 foca em opinião pessoal e o texto 2 em fatos científicos. Tempo na telinha! Bonitos, vamos resolver essa questão analisando bem a diferença entre os dois textos. Começamos pela alternativa A, que afirma que o texto 1 apresenta uma descoberta popular e o texto 2 apresenta dados oficiais. Bem, o texto 1 é baseado em dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma fonte oficial e científica. Já o texto 2 traz uma crença popular, baseada no relato da Dona Cleusa e de curandeiros, sem nenhuma comprovação científica. Então, podemos eliminar a alternativa A. Já a alternativa C diz que o texto 1 é informal e que o texto 2 usa linguagem técnica e neutra. Será, bonitos? O texto 1 usa uma linguagem clara, sim, mas com um tom informativo e objetivo, típico de textos científicos. Já o texto 2, apesar de também apresentar uma linguagem clara, apresenta opiniões do autor, que caracteriza o uso da erva como milagrosa, descoberta inacreditável e capaz de curar em poucas semanas. Então, se há uma opinião, há um posicionamento, logo, não é neutro. Eliminamos, assim, a letra C. A alternativa D afirma que o texto 1 foca em opinião pessoal e o texto 2 em fatos científicos. Estudantes, mais uma inversão. É o texto 1 que apresenta orientações de prevenção baseadas em estudos científicos e em dados de uma instituição confiável. Já o texto 2 foca em opiniões pessoais, como o relato da Dona Cleusa, sem apresentar qualquer evidência científica para sustentar a cura milagrosa. Eliminamos também a letra D. Por fim, vamos para a alternativa B, que diz que o texto 1 informa com base científica e o texto 2 não tem comprovação. Aí sim, bonitos! Como podemos ver no decorrer da nossa análise, o texto 1 apresenta dados estatísticos reais, recomendações baseadas em estudos médicos e vem de uma fonte confiável, a Sociedade Brasileira de Diabetes. Já o texto 2 apresenta informações que não foram baseadas em pesquisas,
usando depoimentos de moradores como se fossem provas, o que não pode ser considerado científico. Sendo assim, estudantes, a alternativa correta é a letra B, de bonitos. Então, bora para a última questão. Leia os textos e responda a questão. Texto 1. Filme em Cannes é aplaudido por 120 minutos e a audiência vai parar no hospital com mãos em carne viva. O renomado Festival de Cannes inaugurou uma nova categoria de premiação, filme com maior duração de aplausos. Isso tem feito com que estúdios e distribuidoras recorram a aplaudidores contratados, o que tem consumido uma boa parte dos orçamentos dos filmes. Na última edição, que acabou ontem, o prêmio de melhor aplauso foi para um desconhecido filme finlandês, que recebeu 120 minutos de aplausos, uma salva de palmas maior que a duração do próprio longa. Texto 2. O agente secreto é ovacionado com mais de 10 minutos de aplausos em Cannes. O filme brasileiro O Agente Secreto foi ovacionado com 13 minutos de aplausos no Festival de Cannes 2025. O longa de Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura como protagonista, ainda seria mais ovacionado, mas o cineasta interrompeu. De acordo com a jornalista do Washington Post, Jada Yuhan, foi a mais longa e entusiasmada que já vi até agora no festival, com muitos gritando "Bravo!". Qual texto traz informações mais confiáveis sobre o festival? Letra A. O texto 2, pois apresenta informações mais próximas da realidade com uma fonte confiável. Letra B. O texto 1, pois foi confirmado por quem esteve presente no evento. Letra C. O texto 1, pois apresenta a quantidade de minutos de aplausos registrados. Ou letra D. O texto 2, pois apresenta um evento, Festival de Cannes, que realmente ocorreu. Agora é com vocês. Bonitos, vamos resolver essa questão juntos, analisando qual dos dois textos traz informações mais confiáveis sobre o Festival de Cannes. Vamos começar pela alternativa A, que diz que o texto 2 é mais confiável porque apresenta informações mais próximas da realidade com uma fonte confiável. Percebam que o texto 2 relata um fato possível e verificável. Aplausos de 13 minutos para um filme brasileiro, com base em fontes jornalísticas reais e reconhecidas, como a CBN e o Washington Post. Tudo é apresentado de forma clara, objetiva e com respaldo de quem esteve no festival. Já o texto 1 não é de uma fonte confiável, pois foi feito para entretenimento e humor, e não para informar. Observem então bem, abaixo do texto, a fonte diz sensacionalista. Isso significa que algo foi escrito de modo exagerado, apenas para chamar a atenção do leitor. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra A. Já a alternativa B diz que o texto 1 foi confirmado por quem esteve presente no evento. Estudantes, isso não aparece no texto 1. Ele não apresenta testemunho direto de ninguém, nem cita fonte confiável. Então, podemos eliminar a letra B. Agora, vamos à alternativa C, que afirma que o texto 1 é mais confiável porque apresenta a quantidade de minutos de aplausos registrados. Cuidado, bonitos!
O texto diz que foram 120 minutos de aplausos e ainda que pessoas foram parar no hospital com as mãos em carne viva. Isso tudo é exagerado demais e não tem nenhuma base factual. Além disso, percebam que a fonte do texto é de um portal chamado Sensacionalista. Mas o que é sensacionalista, professora? Estudantes, sensacionalismo é tudo aquilo que tem como objetivo chocar as pessoas através do exagero de fatos, sem preocupação com a verdade deles. Por isso, podemos concluir que os textos desse portal, inclusive o que é apresentado como texto 1 da questão, não tem compromisso com a verdade. Assim, podemos eliminar a letra C. Por fim, bonitos, a alternativa D diz que o texto 2 é confiável porque apresenta um evento real. Bonitos, essa afirmativa está incompleta. Os dois textos falam de um evento real, o Festival de Cannes, mas o que está em questão não é o evento, e sim a informação apresentada. O texto 2 trata o assunto com seriedade, com fontes reais como CBN e Washington Post, enquanto o texto 1 é claramente uma sátira. Por isso, a alternativa D está incorreta. Bonitos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!